E aqui eu vou compartilhar minha tela para a gente ver. Bom, então, Thaís, ontem eu mostrei para vocês, ó, esse sinal aqui é um sinal, uma onda quadrada. E aí o que acontece? Esse sinal aí é um sinal quadrado, tá? Ele tem uma amplitude 4. Aqui, eu não coloquei aqui nessa referência, mas aqui a referência é 0, tá? Ele está indo de 0 a 4. E aí, eu peguei um período aqui de menos meio a meio, tá? E esse eixo vertical aqui, esse eixo horizontal é o tempo, tá certo? Como é que eu represento esse sinal? Usando exponencial complexa. Nós vamos aprender como é que a gente faz esse sinal em exponencial complexa e como é que eu simulo esse sinal no MATLAB, tá certo? E vou mostrar aqui também o efeito Gibbs em sinais, na reconstrução de sinais. Bom, a fórmula, né, para eu criar qualquer sinal usando a notação de exponencial complexa e usando série de Fourier de tempo contínuo, é essa aí, ó. X de t vai ser igual um somatório, tá? De um CK dos coeficientes que multiplica E elevado a JK ômega 0t, tá certo? A gente confunde um pouco aqui, porque na somatório, não tem sinal aqui, ó, não é negativo, tá? Aqui nessa equação de síntese que a gente chama, o expoente aqui ele é positivo, tá? Esse K vai variar de menos infinito a infinito, tá certo? Bom, aí eu preciso calcular esse CKs, o valor desse CKs aí. Esse CK, né? Como é que eu calculo esse CK aqui? Eu vou pegar dentro desse sinal, esse sinal ele é um sinal periódico. Significa que eu posso pegar um período qualquer dele, tá? Se eu pegar esse período de menos meio a meio, a função f de x aqui, ó, né? Essa função f de x, ela é zero de menos meio a zero, tá? E ela tem uma amplitude valor 4 de 0 até 0,5, tá certo? Bom, então eu vou calcular os coeficientes, então, da série de Fourier para esse sinal aí. Eu fiz isso ontem, mas tinha um erro lá na equação lá do livro, tá? Por isso que eu estou mostrando aqui novamente. Então, ó, os CKs, que são os coeficientes, vai ser igual a 1 sobre T0. Esse zero aqui é o período fundamental, tá? Aí aqui eu já omiti o de menos T0 sobre 2. O período é T0, então sobre 2 é a metade do período, tá? Então eu fiz aqui de 0 até T0 sobre 2, por quê? Porque de menos T0 sobre 2 a 0, a função é zero. O valor de f de x é zero. Então, vai dar 0 até T0 sobre 2, que multiplica x de t. Aí, nesse momento agora, tá? Vai aparecer um sinal negativo, tá? A exponencial complexa tem E elevado a menos jk ômega 0 t dt, tá? Como a gente está falando em domínio do tempo contínuo, então, a minha variável independente é o tempo, tá certo? Então, aqui vai aparecer dt. Isso vai ser igual a 1 sobre T0, de 0 até T0 sobre 2. Nesse período, a minha função x de t vale 4. Tá? 4. 4 que multiplica E elevado a menos jk ômega 0 t dt. Bom, eu posso tirar esse 4 de dentro da integral, porque é um valor constante. Então, vai dar 4 sobre T0. Integral de 0 até T0 sobre 2, de E elevado a menos jk ômega 0 t dt. Tá certo? Bom, só que a gente, lá do cálculo, a gente sabe que a integral de E elevado a x dx é 1 sobre A que multiplica E elevado a x. Essa integral aqui, a gente resolve ela dessa maneira, tá? Então, se eu olhar aqui nesse expoente aqui, ó,
o que está multiplicando, então, o t, vai sair todo, vai ficar 1 sobre e elevado a menos jk ômega zero, tá? Na hora de resolver essa integral. Então, resolvendo essa integral, vai dar 4 sobre t zero, que multiplica 1 sobre menos jk ômega zero, que é esse menos jk ômega zero no expoente, que multiplica e elevado a menos jk ômega zero t, e os limites de integração aqui vai ser de 0 até t zero sobre 2. Tá certo? Bom, agora eu vou substituir, né? Eu vou usar a seguinte relação. Ômega é igual a 2πf. Ômega é igual a 2πf, que é igual a 2π sobre o período, tá? Sobre o período. Então, ômega zero, esse zero significa que é o período, a frequência fundamental. Ômega zero que multiplica t zero vai ser igual a 2π. Bom, usando essa relação aqui, ó, 2π, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o CK vai ser igual a 4 sobre, então eu peguei aqui, menos JK, T0 vezes ômega zero, T0 vezes ômega zero é 2π. Então aqui no denominador apareceu 2π, tá certo? Que multiplica E elevado a menos JK. Aí no lugar do T, eu substituí T0 sobre 2. Eu substituí no tempo, né? T0 sobre 2, menos. O outro limite de integração é zero. Quando eu pegar esse E aqui e jogar zero aqui, vai dar, E elevado a zero vai dar 1. Então, isso aqui tudo vai ser igual. 4 dividido por 2 vai dar 2. Sobre menos JKπ, que multiplica E elevado. Ômega zero T0 é 2π. Né? Ômega zero T0 é 2π. Então, eu substituí 2π, tem um 2 do denominador aqui, menos JK, 2π sobre 2, menos 1. Cortei esse 2 com 2, então ficou 2 sobre JKπ, que multiplica. Bom, para assumir com esse sinal menos aqui, ó, eu inverti, passei esse 1 menos E elevado a menos JKπ. Certo? Então, essa fórmula aqui, ó, que ele está dizendo. Bom, eu fiz o cálculo dos CKs, dos coeficientes CKs, forma genérica. Se eu substituir o K aqui, eu vou calcular qual é o valor, né? Para cada valor de K, qual é o valor desse CK aqui nessa fórmula, tá? Bom, quando a gente fala assim, cálculo do nível DC do sinal, o que significa isso? Significa que eu preciso fazer K igual a zero, tá? Bom, para calcular K igual a zero, a fórmula, o C0 vai ser igual a 1 sobre T0 de x de t dt, tá? Por que aparece só x de t dt aqui? Porque aquele E da equação de síntese é elevado a jk ômega zero, né? Quando eu colocar o t igual a zero aqui, ó, aí isso aqui tudo vai sumir, E elevado a zero vai dar 1, tá? Faltou um dt aqui, tá, pessoal? A integral x de t é elevado a menos jk ômega zero t dt. Depois eu conserto lá nas minhas anotações. Então, o que ele fez aqui, ó? A constante, então, né, o valor C0 vai ser igual a 1 sobre T0, x de t dt. Então, vai ser 1 sobre T0, de 0 até T0 sobre 2, de 4 dt. Tá? Então, resolvendo essa integral aqui, vai ser igual a 4 sobre T0. A integral de dt vai dar t. T. E os limites de integração é de 0 até T0 sobre 2. Fazendo a substituição, 4 sobre T0, aí eu vou substituir, vai dar T0 sobre 2 menos 0. Tá? Então, simplificando T0 com T0, 4 dividido por 2 vai dar 2. Bom, então a constante, então, para o nível DC do sinal é 2. Ele está me dizendo, né, que o nível desse sinal aqui dá 2. Logo, agora, pessoal, eu vou jogar tudo na equação de síntese. Logo, o meu sinal x de t vai ser igual. Sempre na primeira parcela vai ser a amplitude do sinal dividido por 2. Então, aqui,
vai ser a amplitude máxima no sinal dividido por 2. Mais a somatório de K igual a menos infinito até infinito, das minhas constantes CK, que multiplica E elevado a JK ômega 0T, tá? Então, usando os valores que eu fiz o cálculo aqui, vai dar xt vai ser igual a 2. O nível DC do sinal vai ser 2, tá? Mais somatório de K igual a menos infinito até infinito, aqui agora vai entrar o valor que eu fiz o cálculo do CK. Esse CK eu calculei, ó, o CK deu 2 sobre JKπ, que multiplica 1 menos E elevado a menos JKπ, tá? Então, vai ser 2 sobre JKπ, que multiplica 1 menos E elevado a menos JKπ, que multiplica E elevado a JK ômega 0T. É uma fórmula meio maluca aí, né? Esquisita. Mas com essa fórmula, então, nós vamos... Essa fórmula é uma fórmula genérica para qualquer sinal de onda quadrada. Na medida que eu variar esse K aqui, ó, numa série de Fourier de tempo contínuo, eu tenho infinitos Ks, tá? Eu tenho quantos Ks eu quiser. Então, eu vou quebrar essa fórmula aqui e jogar ela dentro do MATLAB e mandar construir esse sinal para ver, no final, tem que aparecer esse sinal aqui, ó. Tem que aparecer esse sinal que é essa onda quadrada aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é o meu objetivo aqui. Eu vou reconstruir esse sinal no domínio do tempo contínuo. Tá certo? Bom, então eu já compartilhei aí com vocês o script do MATLAB, né? Se a gente fosse olhar isso aí, demoraria um bom tempo. Então, o que eu fiz? Eu já montei o script no MATLAB. Deixa eu ver se tem alguém me chamar aqui. Então, deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, tá, pessoal? Bom, então, o que eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem, né? X de T, eu quero, então, o script. Se eu rodar esse script aí do MATLAB, eu tenho que ser capaz de reconstruir esse sinal. Então, aí no WhatsApp, pessoal, eu compartilhei com vocês o script, que é o script que está desenhando isso aí. Então, ó, Fourier onda quadrada. Fourier onda quadrada, tá? Então, primeiro, eu queria que vocês gastassem uns 5, 10 minutos para rodar esse script aí. Se eu rodar ele aqui, ó, na minha máquina, ele está dando isso aí, ó, tá? Ele está dando esse sinal vermelho, esse sinal azul aqui, ó, né? Eu primeiro desenho um sinal fixo preto, tá? Uma onda quadrada preta, né? Eu usei um comando do MATLAB. E depois, nesse script aí, tem aí uma parte do nível DC. Eu queria que vocês gastassem um tempo para dar uma olhadinha nesse script. E aí daqui a pouquinho eu vou explicar ele aí para vocês, tá? Tá acompanhando aí, Thaís? Tô sim, professor. Pode usar Ah, tá. Então, eu já passei aí para você o script, né? O script está aqui completinho. Aí eu quero que vocês gastem um tempo aí dando uma olhada nesse script. E aí daqui a pouquinho eu vou explicar ele. E aí ele vai servir de base para a gente desenhar o dente de serra. Então, eu só fiz uma mudança aqui, que tem uma parte aqui que o nível DC eu coloquei igual a 0. Tá? Igual a 0. Aí, dentro desse script aqui, ele está calculando os CKs, está calculando os FKs, e está fazendo um somatório, né? Aqui, eu queria que vocês gastassem um tempo para dar uma olhada, né? Olha lá, o sinal aí está desse jeito aí, ó, sem nível DC. Sem nível DC, ó, o sinal está quadrado, ele vai no instante de tempo igual a 0, menos meio até meio. E ele tem uma amplitude aqui que ele está indo de menos 2 a 2. Depois eu vou colocar o nível DC nesse sinal. Acompanhando aí, Thaís? Então, eu queria que vocês gastassem um tempo aí para dar uma olhada nesse sinal, tá?
para mexer aí nesse script aí, para rodar ele aí. Então, é 5h30 agora, vou dar aí uns 15, 20 minutos, para vocês darem uma olhadinha nele, e daqui a pouquinho eu vou explicando ele aí para você, tá bom? Tá. Então, beleza, eu vi que você falou aqui que já rodou, tá, Thaís? Dá uma olhada nele linha a linha, até o ponto aí para eu começar a explicar ele para você e mostrar como é que a gente vai adaptar ele para rodar em outros exemplos aí, tá certo? Outros exemplos, se a gente quiser fazer um dente de serra, se quiser fazer um senoide e assim por diante. Eu vou desabilitar o fone aqui. Ô, Thaís, esse set aí, no comando do MATLAB, ele serve para você colocar, né, essa linha aí, line width, esse line width para ele colocar a linha do gráfico com tamanho 2, tá? Então aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Observe que na hora que ele faz aqui, ó, P igual a plot, plot e vetor tempo, ele cria um vetor, um tempo aqui, ó, tá? Aí, o que que acontece? Deixa eu explicando para você aqui, ó. Deixa eu dar um CLC, close all, clear all. Então, bom, então o que que acontece? Eu vim aqui, CLC e tal, ele cria um vetor tempo, né? Vetor tempo de -1 a 1, dividido aí em mil pontos, em escala de 1000 unidades, tá? Então, se eu fizer esse T line space aí, ó, ele vai vir aqui, ó, olha lá, ele fez de -1, ele criou um vetor tempo, T, de -1 a 1, e aí, nesse espaço, ele criou, de -1 a 1, ele dividiu em 1000 intervalos, tá certo? Em 1000, então ele está na escala milli. Então, olha lá, por isso que ele começa 1, olha lá. Então, esse delta aqui, esse passo aqui de -1 a 1, ele dividiu em 1000 intervalos iguais. Tá certo? Tá acompanhando aí, Thaís? Bom, aí eu fiz aqui, ó, F igual, eu vou criar um vetor de frequências do mesmo tamanho que esse vetor tempo, tá? Só que com tudo zerado, com o valor, todas as posições dele é zero. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. F igual a 0 vezes T, tá? Então, eu vim aqui, F igual a 0 vezes T. Então, ele criou lá. Se eu jogar F aqui, ó, F está com 1000 posições e todos os valores de F estão com valor zero. Tá? Depois, essa função aqui, ó, square. Square, como é que funciona essa função? 2 vezes π vezes esse tempo, t. Ele vai criar uma onda quadrada
de amplitude 2. De amplitude 2, tá? Ele vai criar exatamente uma função que é essa função aí seria como se fosse seno de 2πt, né? Mas no caso aqui ele não é seno, é um sinal onda quadrada. Como eu tenho aqui é ômega t, então é 2π, 1 aqui é 1 Hz, tá? Então eu vou vir aqui, x é igual. Se eu jogar aqui o x aqui, ó. Bom, então ele criou o x, se eu jogar x aqui, tem vários valores, ó. X, então, ele está com uma onda quadrada variando de -2 a 2. Inclusive, aqui você está começando a ver até o -2 aqui, ó. Eu vou mandar plotar esse sinal x aqui, ó. Então, plot o vetor tempo, o sinal x, esse K aqui, ó, é o tipo do tracinho que ele vai colocar para esse sinal aí, tá? Então, se eu mandar rodar ele aqui, ó, é igual a plot. Ele vai plotar esse sinal aí. Então, se eu vier aqui, ó, tá vendo? O jeito que saiu aí, essa linha da onda quadrada, ela não está em destaque, né? Mas eu estou dando para ver aqui que ele está de 0 até amplitude 2. 0 até amplitude -2, tá? Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Grid on. Vou colocar uma grade lá no MATLAB. Grid on. Então, ele vai colocar essa gradezinha aí, ó. Colocou as grades aí colocou a grade aí no... Depois, ele vai fazer o seguinte, ó. Hold on. Significa que tudo que eu fizer agora para baixo é para ele travar essa figura aí do MATLAB. Esse grid aí. Vou dar um Ctrl C, então. Aí você vai executando linha a linha, Thaís. Aí agora ele vai lá, 7. P é o plot. Tá vendo que é a referência do P ali do plot? Então eu quero uma linha com espessura 2. Com espessura 2. A linha desse gráfico, então... Olha, na hora que eu olhar o gráfico agora, lá, ele destacou a linha do gráfico. Tá vendo? Tá certo? Tá acompanhando aí? Bom, agora eu vou começar a colocar os rótulos, vou começar a construir o meu sinal, a minha série de Fourier de tempo contínuo, tá? Primeiro eu vou colocar um x-label aqui, tempo, um y-label, amplitude, tá? E esse 7GCA aqui, ó, ele sabe que a referência gráfica é para colocar o nome da fonte de Arial e tamanho 16. Então, eu vou vir nisso aqui. Então, está lá o gráfico. Olha lá, amplitude, tempo. Colocou um tamanho da fonte aí para amplitude, para tempo. Bom, agora eu vou começar a construir o meu sinal, né? Construir o meu sinal. Como é que funciona a construção desse sinal? Observe, Thaís, que aqui ó, eu criei uma variável chamada CK, dentro desse loop. Daqui a pouquinho eu vou explicar esse K aqui, tá? Mas olha só, CK igual. Se a gente voltar lá naquela fórmula que eu acabei de apresentar para vocês, aquele cálculo, vocês vão ver que o CK é igual a 2 no numerador, dividido por πJK. IJK. No MATLAB, a letra J, eu posso colocar que ela é I. Tá? Que ela é I. Então, esse CK aí é 2 dividido por π vezes I vezes K, que multiplica 1 menos ESP de menos π I K. Observe que essa fórmula aqui, ó, é a mesma fórmula do cálculo que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Lá do... Olha o CK aqui, ó. O CK, ó. 2 sobre JK que multiplica, abre parênteses, 1 menos E elevado a menos JK tá? Então, isso aqui vai calcular um coeficiente CK. Um coeficiente CK. Só que esse coeficiente CK, ele entra, né,
dentro da fórmula genérica, a fórmula da série. Ó. X de t vai ser igual o somatório de k de menos infinito a infinito, que eu tenho infinitos termos, de cada ck que eu calcular para aquele valor de k, que multiplica E elevado a jk ômega 0t. Então, eu estou calculando um ck, que eu fiz o cálculo da integral, descobri qual é o valor dele, que deu esse valor, ó, 2 sobre jkπ, que multiplica 1 menos E elevado a menos jkπ. Tá? E esse camarada, então, tem que ser levado dentro da fórmula da série. A série está dizendo ó, que eu vou ter um k variando de menos infinito a infinito. Dos ck's que multiplica o E elevado a jk ômega 0t. Bom, não tem como eu colocar menos infinito a infinito lá dentro do programa, lá dentro do MATLAB. Então, eu vou colocar um k variando com vários valores, né? Então, é isso que eu coloquei aqui, ó. Eu calculei o ck, depois, esse ck vai ser, eu peguei esse ck, multipliquei por esp de 2 vezes π e kt. Aqui agora, olha lá, cada k desse aí é uma frequência, né? O t é o vetor tempo, peguei esse ck, e agora eu vou fazer a minha função, minha série, o f aqui, ó, tá? O meu valor do f vai ser igual a f mais esse fk que eu acabei de calcular aqui, ó. Eu vou calcular, somar na série, né? Então, esse for aqui, ó, o k está variando de menos n a n. Menos n a n, tá? Só que esse menos n a n aqui, no recurso computacional, eu vou colocar uma quantidade de termos. Esse n define a quantidade de termos que eu tenho na minha série. Aqui, por exemplo, se eu colocar 5, quer dizer que eu estou colocando no meu sinal apenas 5 termos da série. Tá? Bom, depois que ele fez esse somatório aqui, eu mandei ele plotar. Aqui eu fiz nível DC igual a 0, F igual a DC mais F, plot no vetor tempo, na minha função F, e B. Esse B é blue, é para o gráfico sair em azul. E 7, nesse gráfico P, a linha com 2 também. Tá? E esse axis de menos infinito, infinito, menos infinito, infinito, é para ele usar a área máxima do gráfico aí. Então, se eu mandar rodar isso aí, ó, lá no MATLAB, ele vai plotar, então, agora. Ele fez, então, a minha série de Fourier, de tempo contínuo, usando 5 termos. Usando 5 termos. Se eu for lá dentro do meu script, n igual a 5. Se eu mudar aqui para n igual a 3, né? Se eu colocar n igual a 1, desculpa, n igual a 1. Se eu colocar n igual a 1 aqui, ó, e mandar ele executar, olha lá, só apareceu a fundamental. Só a frequência fundamental do sinal. Certo? Então, essa é a frequência fundamental do meu sinal aí, ó. Bom, esse sinal está com a referência no 0. Se eu mudar aqui de n igual a 1 para 2, vocês vão ver o seguinte, esse sinal tem uma simetria par. Tá? Então, como ele tem uma simetria par, esse ck que ele vai calcular aqui, ó, se eu mandar imprimir esse ck, se eu mandar imprimir o K, vou mandar imprimir o K e o CK. Esse CK, quando o sinal tem simetria par, ó, o que vai acontecer? Ó? Não vai mudar nada nesse sinal. Então, ó, para o K igual a 1, o CK deu esse valor aqui, ó, 0 menos 1,27. Tá? Para o K igual a 2, o CK deu um número muito pequeno. Deu menos 7 vezes 10 elevado a menos 17. Porque a simetria do sinal é par. Quando a simetria for par, o termo referente ao seno
dá zero, tá? Então, para todos os casos aí pares, esse CK aí vai dar zero. Então, vamos aumentar mais um harmônico aqui nesse sinal. Vou passar para N igual a 3. N igual a 3. Com N igual a 3, aí eu vou mandar ele... Olha lá, ele já começou a colocar um primeiro harmônico. O primeiro harmônico é fundamental. O segundo harmônico não tem, porque deu o coeficiente zero. O terceiro harmônico, então ele somou o terceiro harmônico no sinal, tá? O sinal está longe de ser esse sinal aí, que é uma onda quadrada perfeita, está longe de ser. Mas ele está atendendo. Então, como isso aqui é uma série de Fourier de tempo contínuo, eu vou aumentar o número de termos. Se eu colocar, por exemplo, aqui 10 termos, e vou mandar ele executar no MATLAB, olha lá. Então, a somatória, a série, né? Aqui está aparecendo alguns conceitos que nós já vimos. Ele está convergindo para conseguir construir o sinal corretamente, mas aqui está aparecendo o efeito de Gibbs. E nesse bico aqui há uma descontinuidade. E quando há essa descontinuidade, a série converge para o ponto médio, para esse ponto do meio. Mas o efeito Gibbs lá está aparecendo, é o sobressinal de 9%, em torno de 9% do sinal. Tá? Bom, então eu vou colocar uma quantidade muito grande de termos aqui, ó, 1000 termos. Tá? Na hora que eu fizer esses 1000 termos aí, ó, serve, olha lá, aproximou de uma onda quadrada, mas o efeito Gibbs, ele apareceu lá no bico da série, tá certo? Bom, tá faltando colocar um efeito aí nesse sinal, que é o cálculo do nível DC do sinal, que nós calculamos por último. O nível DC do sinal é esse valor aqui, ó, que nós calculamos e deu 2. O nível DC, o cálculo, o coeficiente zero. O coeficiente zero, quando eu fiz o cálculo nele aqui, deu 2. Deu 2. Então, como é que eu vou colocar ele dentro desse script aqui, para 2? Esse nível DC. F igual a F mais FK, aí ele vai sair do loop, que é o que constrói a série, eu fiz aqui com for de K igual a menos N a N, tá? Então, o nível DC aqui desse sinal vai ser 2. Eu vou colocar aqui, ele é 2, ó. Eu fiz o cálculo lá, deu 2. Então, eu vou colocar F igual DC mais F. E vou mandar plotar esse sinal da mesma maneira, tá? Então, se eu mandar rodar isso aí agora... Então, olha lá. Qual foi o impacto que apareceu nesse sinal? O meio do sinal, desse sinal azul, ele está com a referência 2, porque nós fizemos um deslocamento dele do valor 2, tá? Então, ele ficou deslocado para cima. O pico dele é 4, tá? E o valor do menos pico seria, o que seria menos 4 aqui, é o zero, a referência zero dele. Então, esse nível DC aqui é esse número 2 que apareceu. Eu não desloquei a outra parte do sinal quadrado, então por isso que não apareceu aqui ele todo, né, só coloquei o nível DC dele aí, tá certo? Então tá aí, essa série então aí, ela tá sendo, quanto mais termos eu colocar aqui nesse N, né, então quer dizer, eu posso ter infinitos valores aí para essa série. Mas o efeito Gibbs, ele não some. Isso é a questão da descontinuidade, tá? Aqui o MATLAB, ele aproximou aqui, mas é porque tem um sinal sobre o outro, tá? Mas aquele efeito Gibbs ali, ele vai ficar aparecendo aqui no bico, no ponto da descontinuidade. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, é porque o MATLAB, ele aproxima, tá, pessoal? Então, eu coloquei um valor muito grande, mas aquele efeito ali é o efeito Gibbs, né?
Aí, quando eu coloquei aquele N igual a um valor aqui mais razoável, seria colocar ele aqui, por exemplo, igual a 1.000, né? Igual eu coloquei aquela hora aqui com vocês. Bom, se eu der um Ctrl+C e um Ctrl+V nele, então. Então, tá aí o sinal, né? Adaptado. Aí, um exercício bacana aí para a gente aí seria fazer o quê? Seria fazer a aproximação, né? Construir o sinal dente de serra. Na lista que eu disponibilizei para vocês ontem, então vamos ver como é que seria o... Entendeu aí, Thaís? Pode me responder pelo chat mesmo. Beleza. Então, Thaís, olha só que interessante. Você pode reconstruir, então, qualquer sinal, né? Desde que esse sinal seja periódico, usando a série de Fourier, tá certo? Usando aquela notação, essa notação que eu acabei de mostrar para você. Usando a... Então, olha lá. Eu vou chegar numa fórmula dessa maneira, né? X de t vai ser igual. E esse somatório aqui vai virar um loop na programação. Ele vai virar um for, ele vai virar um while, tá? Só que agora você já sabe, o J lá no MATLAB é o I, o K é aquela variável que está o contador, o π, o símbolo é π, né? E 1 menos é elevado, tá certo? Então, depois, como exercício, o que você vai tentar fazer aí? Repetir, né, esse processo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ó, para você construir, na verdade, esse sinal aqui, ó, o dente de serra. Então, lista 2. Então, olha lá, esse sinal aí, ó. Então, olha lá, de acordo com as aulas de CAT 332, qual das opções apresenta corretamente os coeficientes da série de Fourier de tempo contínuo para o sinal dente de serra da seguinte figura? Então, aqui, ó, ele está mostrando um sinal aqui para você, né? Então, eu posso pegar qualquer período desse sinal, tá? Então, se eu pegar de menos meio a meio, eu posso pegar ele de menos meio a meio, tá certo? Então, eu vou fazer uma integral aí, ó. A minha função vai ser igual a t. F de x é igual a t, né? F de x igual a t. Então, eu vou executar isso aí. A equação de síntese e a equação de análise, tá? Então, a minha função está bem parecido, né? Se eu ver aqui, habilitar aqui a... Então, aí a gente tem que acostumar a escrever essas equações aí para acostumar com a notação delas. O script, então, que eu vou adaptar... Então, olha lá, minha equação de síntese, série de Fourier de tempo contínuo. Tempo contínuo. Então, eu vou fazer que o x de t, ó, vai ser igual um somatório, tá? Um somatório dos coeficientes k de um e elevado a j k ômega 0 t, tá certo? E elevado a j k ômega 0 t. Bom, mas esse k aqui, ó, se for série de Fourier, isso aqui vai ser um menos infinito até infinito. Essa equação aí é chamada equação de síntese. Equação de síntese. Tá certo? E cada CK desse aqui, ele é calculado usando a equação de análise. Então, eu vou pegar, 1 sobre T0, uma integral no período T0, do meu f de x, que multiplica E elevado a menos jk ômega 0 t, dt. Ômega 0 t dt. Então, é com essa fórmula aí que a gente faz o cálculo, tá certo?
para a gente chegar, então, no cálculo dos CKs aí, que é o dos coeficientes. A partir do momento que eu fiz o cálculo dos coeficientes, eu jogo na fórmula de cima, jogo dentro do script lá do MATLAB e mando ele plotar, né? A maneira, então, para eu descobrir se ele está construindo corretamente o sinal, esse aqui eu fiz para onda quadrada. Então, lá na lista, lá, tem um que está pedindo para esse sinal aqui, que seria esse dente de serra, tá certo? Então, ele está te perguntando, ó, represente em série de Fourier o sinal da questão 3. Depois ele está dizendo assim, simule o sinal da questão 4, preferencialmente no MATLAB, e apresente o script e o gráfico gerado. Tá certo? Entendeu aí a ideia do negócio aí, Thaís? Thaís, eu coloquei ontem, eu não coloquei no Moodle ainda não, mas eu coloquei ela aqui, ó. É uma atividade. Eu vou colocar ela aqui de novo aqui no WhatsApp, tá? Então, deixa eu compartilhar ela aqui no WhatsApp com vocês de novo. É porque eu coloquei ela ontem. Só um minuto. Então, vou parar o compartilhamento aqui, tá? Então, olha lá, lista 2, tá? Lista 2. Então, tá aí. Beleza aí, Thaís? Então, equação de Sitter e equação de análise. Então, beleza. Agora, quer perguntar alguma coisa aí, Thaís? Script tá ok? Isso aí é meio... assusta um pouco quando a gente nunca viu na vida, tá? Depois você vai ver que tem são funções que existem dentro do MATLAB, né? São técnicas que existem aí para a gente recuperar essas informações de modo correto. Bom. Ok aí, Thaís? Você tá dando para ver agora? Beleza, então. Então, ótimo, Thaís. Bom, aí, Thaís, o que acontece? Eu mostrei para vocês, né? Veja bem, quando eu preciso construir um sinal, e esse sinal é no domínio do tempo contínuo, ele é um sinal analógico, né? Eu vou colocar esse K aí com a quantidade máxima de valores que eu puder, tá certo? Então, 1000, 1.000.000. Então, por isso que ele fala que um K variando de menos infinito a infinito, tá? Então, na apostila que eu disponibilizei com vocês ontem, então, ó, fundamentos de sinais, né? Só que a gente vai trabalhar com alguns sinais básicos, né? Nós não vamos ficar trabalhando com todos os tipos de sinais. Então, a seção 2.1, a seção 2.1 aí dessa apostila, é um livro apostila, tá? Mas ela é muito resumida. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Então, análise de Fourier, tá? Então, o primeiro exemplo, então, a unidade 2.1 está te dizendo isso. Qualquer sinal contínuo no tempo, você vai usar essa fórmula aí, ó. Menos infinito é infinito, de CK de E elevado, não tem esse menos nessa primeira fórmula não, tá? É E elevado a JK ômega 0T. E cada CK aí eu vou calcular dentro de um período, 1 sobre T0, integral de T0, de x de t de E elevado a menos JK ômega 0 dt, tá? Isso se o sinal for periódico. Então, aqui eu mostrei aqui para vocês ontem esse sinal, que é o que nós acabamos de montar agora. Tem um erro aí na solução que ele apresenta aí nesse CKs, tá? Por isso que eu resolvi refazer junto com vocês aí.
Então, eu fiz lá no MATLAB, vocês viram que a amplitude do sinal deu certinho, tá? Bom, então, tem uma maneira genérica, né? Ele vai te explicar para vocês aí. Então, nós vamos fazendo, ó. Para um harmônico, 2 harmônicos, 3 harmônicos, 5 harmônicos, 21 harmônicos, né? 51 harmônico. E o efeito Gibbs, que é esse bico que aparece aqui. Qual é a explicação do efeito Gibbs? Na série de Fourier, né? Na descontinuidade, a série converge para o ponto médio. Então, converge para esse ponto do meio. Em contrapartida, vai aparecer na descontinuidade esse bico aí, que é o efeito Gibbs. Tá certo? Então, aí ele vai explicar isso aí para vocês também. Bom, a seção 2.2, então ele vai dar um exemplo aí de um circuito elétrico, tá? Aí ele vai falar sobre a transformada de Fourier. Então, tem alguns exemplos aí também. Transformada de Fourier. Aqui tem aquele sinal dente de serra que eu pedi para vocês construírem, tá? Que é justamente para fazer esse exercício aí, para reconstruí-lo, tá? Bom, então, aí você pode fazer em casa depois, tá? Depois a gente confere ele aí com o script que eu tenho aqui para ver se... Na hora que você rodar no MATLAB, tem que dar esse sinal aqui bonitinho, para ver se ele está dando o sinal que você... Professor, você simulou, que você está querendo simular, tá? professor, Bom, o que é transformada de Fourier em tempo contínuo? O que acontece? Você está me ouvindo aí, Thaís? Posso continuar aqui? Beleza. Ah, tá. Não está compartilhando a tela, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui, ó. Bom, aí eu estou na unidade 2.2, tá? Na unidade 2.2. Então, tá aí. Essa unidade 2.2, ele vai falar sobre a transformada de Fourier em tempo contínuo, né? O que acontece, Thaís? Você pode aplicar aquela fórmula que eu mostrei para você, desde que o sinal seja periódico no tempo, desde que ele se repita, né? Mas aí o que acontece? E se o sinal não se repetir no tempo? Aí nós vamos usar um artifício, tá? Qual é esse artifício? Seja esse sinal aí da letra A. Esse sinal da letra A é um sinal x de t, e esse sinal ele não se repete no tempo. Ele acontece uma vez só e pronto, acabou. Tá certo? Bom, com esse sinal aí, então, eu não consigo reconstruir esse sinal usando série de Fourier de tempo contínuo. Tá certo? Justamente porque a série de Fourier de tempo contínuo, o sinal tem que ser periódico. Em contrapartida, se eu pegar esse sinal, tá? E recortar esse sinal e for colocando recortes desse sinal um do lado do outro, tá? E aí eu vou arbitrar um período aqui, ó. Um período que eu vou chamar de T0. Do lado direito vai ser T0 sobre 2 e do lado esquerdo vai ser menos T0 sobre 2, tá? E vou adiantar para você que eu vou chamar esse T0 aqui, ó. Esse T0 vai ser o infinito, não é? Porque esse sinal da letra A, ele é um caso particular, né, de um sinal periódico, quando esse período for infinito. Tá certo? E aí você vai criar um outro artifício, tá, que eu vou mostrar para vocês, para criar aqui uma integral. E essa integral vai ser chamada de transformada de Fourier. Então, ó, visto que o sinal, né, da letra 2.11b é periódico, podemos representá-lo usando a série de Fourier de tempo contínuo, tá? O coeficiente CK será calculado a partir dessa equação aqui, ó. Os meus CKs, então, vai ser 1 sobre T0, tá? De um x de T0 de um E elevado a menos JK ômega 0 dt. Bom,
Então, eu usei um artifício. Eu peguei um sinal não periódico, repliquei esse sinal e vou calcular a integral agora, pessoal. Essa integral 1 sobre t0, o cálculo dessa integral aqui, ó, tá? Analisando essa integral, podemos notar que a integral x de t0 entre esse intervalo t0 sobre 2 até t0 sobre 2, né, vai equivaler a eu integrar de menos infinito a infinito. Então, o CK, então, na verdade, a integral aqui vai virar 1 sobre t0 de menos infinito a infinito, de x de t que multiplica e elevado a menos jk ômega 0 t dt. Assim, aí para usar uma notação diferente da série de Fourier de tempo contínuo, nós usamos esse x maiúsculo com ômega. Tá? E essa função é a função contínua em ômega. Então, a minha transformada de Fourier agora, a fórmula vai mudar. O meu x de ômega aqui vai ser igual integral de menos infinito a infinito, de x de t de e elevado a menos j ômega t dt. Os cálculos, os CKs aqui vão ser 1 sobre t0 de x de k ômega. Tá? Isso é só para a gente dar um embasamento matemático aqui, tá, pessoal? Mas a gente não vai, na verdade, a gente vai trabalhar com a transformada de Fourier em tempo discreto, né? Em tempo discreto. Nós vamos ter apenas uma quantidade finita de coeficientes. Bom, só a título de curiosidade, quando eu terminar na hora que eu faço isso aqui, ele está fazendo os meus DNs, né? Os meus coeficientes que eu estou calculando, o meu sinal, ele não se repete no tempo. Então, eu vou ter um ponto, um DN máximo aqui, tá? E eu vou ter um comportamento de um envelopamento dos DNs. E ele vai ter essa dinâmica aqui. Quer dizer que o sinal vai acontecer com amplitude máxima, depois ele vai morrer aqui, né? Para a direita e para a esquerda, quer dizer que eu tenho amplitudes, os DNs aqui vão estar tendendo para zero. Bom, então, eu posso calcular a f-1 também, desse x de ômega, dessa transformada. Esse f-1 é a inversa. Para eu fazer o cálculo, obter o x de t vai ser 1 sobre 2π, integral de menos infinito, de x de ômega de e elevado a j ômega t dw, em ômega, em d ômega. Tá? Então, tem um exemplo aqui, ó. O que ele está perguntando? Determine a transformada de Fourier de tempo contínuo e os espectros de amplitude e fase do seguinte sinal: x de t igual a e elevado a menos t, que multiplica o degrau unitário, u de t. Tá certo? Bom, aí ele vai explicar como é que ele vai resolver isso aí, ó. Esse sinal aqui é um sinal E de t que multiplica u de t. Não é um sinal periódico. Esse sinal não se repete no tempo. Então, solução. A partir da definição da transformada de Fourier de tempo contínuo, da equação 2.10, temos. Então, eu vou aplicar a fórmula. X de ômega vai ser igual. O meu período, então, vai ser de menos infinito a infinito, da minha função x de t, que multiplica e elevado a menos j ômega t dt. Tá? Então, essa que é a fórmula da transformada de Fourier aí. Bom, para valores menores que zero, essa função E, que multiplica menos t vezes U é o degrau unitário. O degrau unitário, para valor de tempo menor que zero, ele é zero. Então, ele fez a integral de zero a infinito, de E elevado a menos t, tá? E elevado a menos t. U de t é 1. Então, vai aparecer o 1 aqui no meio dessa fórmula, que multiplica E elevado a menos j ômega t dt. Resolvendo essa integral aqui, ó, 0 a infinito, de E elevado. Aí eu coloquei o t em evidência, tá? Menos j ômega mais 1, t dt. Essa integral aqui dá 1 sobre j ômega mais 1. Certo? Bom, esse número aqui é um número complexo. Representando esse número complexo na fórmula polar, como é que eu represento ele na fórmula polar? É o módulo do número. Esse módulo vai ser 1 sobre j ômega mais 1, que multiplica e elevado a j
1 sobre J ômega mais 1. Certo? Esse x de ômega aqui, então, vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de ômega 2 mais 1, que multiplica E elevado a menos J arco tangente de ômega sobre 1. Certo? Porque eu tenho a parte imaginária, né, e a parte real desse número aí. Então, é o tangente a menos 1 do ômega, é o que está multiplicando o J, sobre 1, que é a parte real do número. Bom, assim os espectros de amplitude e fase são. Quando eu fizer isso aqui no MATLAB, pessoal, dado um número complexo, eu quero saber qual a amplitude e a fase desse sinal. Eu vou ter esses dois gráficos aqui, ó. Isso aqui é de acordo com a variação da frequência do sinal, esse é o módulo desse número. E essa aqui é a fase desse sinal. Tá? Então, esse exemplo aí, ele está mostrando como que uma amplitude, né? O módulo aqui, ó. Aqui tem um detalhe que ele está mostrando essa amplitude aqui em dB. Depois eu vou, na próxima aula, eu vou dar uma revisão sobre dB, tá? Ganho em dB, tá certo? E ele está dizendo aqui que na frequência zero, a minha fase é zero. Tá? Na frequência menos 5, a minha fase é 90, próximo de 90 graus. E na frequência mais 5, a fase está próxima de menos 90 graus. Tá certo? Bom, então esse exemplo aí, ele está te mostrando a transformada de Fourier em tempo contínuo, ela se aplica, então, né, quando eu tiver um sinal não periódico, e aí eu posso aplicar, então, esse macete aí para fazer esse cálculo. Nós não vamos aprofundar nisso aí, tá? Porque o nosso trabalho aqui, nós vamos trabalhar com sinal discreto no tempo. Tá certo? Bom, então, Thaís, tem algumas fórmulas, assim como tem a transformada de Laplace, tem alguns cálculos, né, padrões para algumas funções para as funções tabeladas, tá? O que ele está dizendo aqui, ó, transformada de Fourier de tempo contínuo para algumas funções básicas. A transformada de Fourier da função, por exemplo, impulso, o delta de Dirac, é 1, tá? Então, a função degrau unitário é π vezes delta de Dirac em ômega mais 1 sobre J ômega, certo? Bom, mas aí eu vou deixar então para que depois vocês deem uma lida aí no capítulo 2.2, e aí nós vamos aqui no ponto que interessa a gente, que é, depois eu vou ter que voltar nessa figura, tá? Isso aqui é um símbolo que a gente chama de sinc. Esse sinal quadrado aqui, ó, quando eu faço a transformada de Fourier dele, dá esse símbolo aqui, ó, é a sinc. A sinc é seno de x sobre x, tá? Mas mais para frente eu vou voltar nessa figura aqui. Bom, então aqui tem um outro gráfico aqui que é o gráfico de Bold, tá? Mas vou deixar isso aqui mais para frente, porque, como eu falei, eu vou ter que dar uma revisão aqui nessa notação de dB, de ganho, tá? De fase, para ver como é que funciona isso aí. Bom, na seção 2.3, série de Fourier e transformada de Fourier em tempo discreto. Bom, então aquela análise que nós fizemos anteriormente, Thaís, o sinal era um sinal analógico. A variável independente era o tempo, tá certo? Agora, eu vou apresentar aqui para vocês, ó, eu não tenho infinitos pontos mais no meu sinal. Eu tenho apenas um conjunto de pontos. Dado um sinal, eu vou discretizar esse sinal, tá? Então, olha lá, sinais em tempo discreto são bastante comuns em aplicações reais, né? Pois sistemas microprocessados precisam fazer aquisição de sinais para um posterior processamento. Como veremos futuramente, a aquisição de sinais consiste em fazer uma representação em tempo discreto de um sinal em tempo contínuo. Então,
Bom, aí, pessoal, aqui, Thaís, por que eu estou usando a notação x de n? Então, eu vou usar aqui o meu quadro digital. Ilustração, CAT 332. Ilustração 2. Bom, então eu tenho aqui um sinal, por exemplo, ó. Esse sinal está com uma variação no tempo. Aliás, deixa eu fazer aqui de novo. Bom, esse sinal no domínio do tempo contínuo, ele está assim, tá? Só que na hora que eu for discretizar esse sinal, eu vou pegar apenas alguns pontos. Então, ó, esse sinal discreto no tempo, eu tenho um vetor que tem o valor desse sinal apenas nesses pontos aqui, ó. Exatamente o valor desses. O sinal passou por um processo de amostragem. Então, eu preciso representar esse sinal no domínio do tempo discreto, tá? O x de n, né? O x de n aqui, na verdade, é o meu vetor com a quantidade total de pontos. Meu x de n aqui é a quantidade total de pontos que eu tenho desse sinal. Certo? E cada pontinho desse aqui é um determinado instante, é uma amostra desse sinal. Certo? Bom, a minha fórmula agora, Thaís, ela não pode, né? Vocês estão fazendo lá o curso lá de amostragem. Tem alguns casos especiais para esse sinal ser periódico ou não periódico, tá certo? Eu posso ter o sinal discreto periódico e posso ter o sinal discreto não periódico. Mas tem algumas amarrações que nós precisamos respeitar. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, eu vou no x de n, então, se o sinal for periódico, x de n vai ser igual a x de n menos um n0. Em vez de chamar de período t, igual a gente estava acostumado, tá? A gente chamava período de t, agora nós vamos chamar de n0 uma quantidade de amostras que eu tenho num período fundamental do sinal. N0 é o período fundamental. Com isso, podemos determinar a frequência fundamental desse sinal como sendo sigma maiúsculo 0 é 2π sobre T0. Sobre T0. Só que nós não chamamos mais de T0, nós vamos chamar de N0, né? De maneira bastante similar ao caso do tempo contínuo. Sistemas discretos e periódicos no tempo podem ser representados por uma série de Fourier de tempo discreto, definida como, olha lá, a minha equação de síntese vai ser x de n vai ser igual ck que multiplica e elevado a jk sigma 0n. A minha variável independente agora não é t mais, é n. E o n é a quantidade total de amostras. São as amostras, tá? E o meu ck, eu vou calcular esse ck vai ser igual a 1 sobre n0, somatório de xn de e elevado a menos jk sigma 0n. E o n igual a n0, esse n aqui eu vou passar, em cada momento, eu vou passar dentro de uma amostra dentro de um ciclo. Vamos ver um exemplo. Então, olha lá, as equações, né, 2.15 e 2.16 são conhecidas como equações de síntese e análise. Mesmo esquema, tá? Só que aqui eu estou falando em tempo discreto. Uma diferença entre série de Fourier de tempo contínuo e série de Fourier de tempo discreto é que essa última não possui infinitos termos. Nós não temos mais infinitos coeficientes, mas, na verdade, uma quantidade finita de termos, que é exatamente igual ao número de amostras do sinal discretizado. Tá? Normalmente, a variável de k
de 0 até o N0 menos 1. Em outras palavras, né, se eu tiver 10 amostras do sinal, a representação em série de Fourier de tempo discreto terá 10 coeficientes, onde o K vai ser igual a 0 até o último K igual a 9. É importante ressaltar que o somatório pode ser realizado dentro de qualquer período, né, desde que a quantidade de termos deste exemplo permaneça em N0 igual a 10. Mesmo esquema lá do domínio do tempo contínuo. Além disso, os coeficientes de Fourier são periódicos. Então, quer dizer que o coeficiente que eu calcular para cá, ele vai ser igual ao outro coeficiente para cá mais N0, que seria o próximo ciclo. Uma vantagem da série de Fourier de tempo discreto é que não há questões de convergência, né? Então, na verdade, ele está trabalhando com somatório, com valores numéricos. Então, no domínio do tempo contínuo, a série tem que convergir, tem que ser integral, tem que ser... eu tenho que conseguir calcular a integral daquela série, tá? Aqui não. Aqui eu estou trabalhando com somatório, multiplicação e soma, né? Então, isso, os coeficientes aí, os sistemas computacionais conseguem resolver isso aí para a gente de uma maneira satisfatória. Bom, então, a título, como é que ele... Eu vou mostrar aqui um exemplo, tá? O que ele está pedindo aqui para você calcular? Calcule os coeficientes de Fourier do sinal em tempo discreto apresentado na figura 2.21. Esse sinal, então, é um sinal discreto no tempo. Então, olha lá, eu tenho aqui, ó, ele colocou um sinal bem fácil, tá? Esse sinal é um sinal discreto no tempo. E tá dando para ver que esse sinal é um sinal que se repete no tempo. Tá vendo? Bom, qual que é o período fundamental desse sinal aqui, da letra A? Qual que é o período fundamental? Então, o sinal em questão, olha lá, é o periódico em N0 igual a 3. Por que N0 igual a 3? Porque, olha lá, ele sai de um pontinho aqui em 0, depois ele vai na amplitude 1, depois ele vai na amplitude 2. Depois ele volta de novo. 0, 1, 2. A cada 3 amostras, ele está repetindo o ciclo do sinal discreto no tempo. Então, o sinal em questão é periódico com N0 igual a 3. E frequência, qual é a frequência? Frequência sigma 0 é 2π, né, dividido pelo período. É aquele mesmo esquema, ômega é 2πf, tá? Só que em vez de a gente chamar de ômega, para a gente falar que ele é discreto, a gente vai usar um sigma. Sigma 0 é igual a 2π sobre 3. Precisamos determinar, então, agora os 3 coeficientes de Fourier. São 3 coeficientes que eu preciso fazer o cálculo aí, ó. Bom, agora, então, eu vou expandir aquela fórmula. CK é igual a 1 sobre N0, somatório de xn, que multiplica E elevado a menos JK. Os xn, né, o valor do x aqui em cada instante de tempo, olha lá, são os valores do x em cada instante desse tempo. Então, olha lá, o x0 é 0, amplitude é 0. x1 é 1, x2 é 2. Tá? O valor do vetor, então, x aí. Então, aqui ele vai fazer esse cálculo. Como é que eu calculo o primeiro coeficiente da série? C0 vai ser igual a 1 sobre N0, 1 sobre o período fundamental, somatório de N igual a 0 até 2. De N igual a 0 até o período. O período é 3, né? O período é 3, mas aqui em cima é o período menos 1, que multiplica xn. Então, o C0 vai ser 1 sobre 3. Essa somatória aqui vai ser o x na posição 0, x na posição 0 é 0, x na posição 1 é 1, e x na posição 2 é 2. Tá? Ele colocou um sinal bem fácil, tá, pessoal? Tá, Thaís? Então, olha lá. x0 é 0. Olha lá, x0 é 0, a amplitude dele é 0. x1 é 1, x2 é 2. Tá? Então, na hora que eu fizer essa conta aqui, o primeiro coeficiente da série de Fourier deu 1. Isso
traduzindo no gráfico aí de amplitude, o que significa isso? Ele está dizendo para mim que a frequência 1, a frequência 0, o K igual a 0, amplitude do sinal D1. Para o K igual a 0, amplitude D1. Esses coeficientes que nós estamos montando aí, ele está me dizendo isso. Agora eu vou calcular o coeficiente 1, C1. C1 vai ser igual a 1 sobre 3, 1 sobre N0, somatório de N igual a 0 até 2, do x de N que multiplica E elevado a menos J sigma N. Sigma N. Tá? Sigma N. Então, eu vou expandir isso aqui agora. Ó. 1/3 que multiplica. Somatório. Para N igual a 0, x0. Na hora que eu jogar para N igual a 0, esse numerador vai dar 1, vai dar 0. E elevado a 0 vai dar 1. Então, vai aparecer só o x0. Mais x1. Para N igual a 1, x1 é o valor do x na posição 1 que multiplica E elevado a menos J, 2π, 3, o N igual a 1. Mais x2, o N igual a 2. x2 multiplica E elevado a menos J, 4π. Aqui ele já multiplicou 2 por 2 e deu 4 no numerador, dividido por 3. Na hora que eu fizer essa conta aqui, ó, isso aqui vai dar C1 igual a 1/3 de 0, tá? Aí vai aparecer um número complexo aqui, ó. C1 vai ser menos meio mais J raiz de 3 sobre 6. Eu poderia fazer a conta aqui na calculadora também e deixar indicado, tá? Mas aí ele fez. Bom, calculou o coeficiente C1. Agora eu preciso calcular o coeficiente C2. Repito o processo. Aí deu menos meio menos J raiz de 3 sobre 6. Assim, os coeficientes de Fourier são: o primeiro coeficiente é 1, o segundo é menos meio mais J raiz de 3 sobre 6, e o C2 é menos meio menos J raiz de 3 sobre 6. E o espectro de amplitude está representado na figura 2.21. Então, esse número aqui, se eu calcular o módulo dele, do C1, e calcular o módulo do C2, vai dar esse gráfico aqui, ó. A frequência K igual a 0, amplitude D1, tá? Para o K igual a 1, o módulo deu meio. Para o K igual a 2, o módulo deu meio. Para o K igual a 3, na verdade, o K igual a 3, ele vai repetir, porque o sinal ele é periódico. Então, essa amplitude aqui, então, vai ser 1 para o K igual a 3. Então, esse aqui é o gráfico de espectro. O que o gráfico de espectro está dizendo desse sinal? Qual é a amplitude? Qual é o valor para cada coeficiente desse, para qual frequência desse? Qual é a amplitude desse sinal dentro desse sinal que eu acabei de mostrar aí. Tá? Bom, então ele fez os cálculos aqui, tá certo? Então, olha lá. A série de Fourier não possui infinitos termos como na série de Fourier de tempo contínuo, né? Isso é uma vantagem, porque você vai calcular os coeficientes apenas para a quantidade de amostras que você tem. Né? Sendo necessário determinar seus coeficientes a partir da quantidade de amostras. E a série de Fourier de tempo discreto ela é periódica. Tá? Então, na hora que você for calculando os coeficientes eles vão se repetir. Olha lá. Esse coeficiente 0 aqui, ele é o mesmo valor do 3. Porque eu tenho a quantidade de amostras que está se repetindo no tempo. No caso da série de Fourier de tempo contínuo, não. Então, aí ele explica isso aí para vocês. No final, ele mostra como é que faz a inversa, transformada em a inversa, né? Mas eu não vou entrar em muito detalhe nisso aí. E tem outros exemplos aqui, né? Sobre outros tipos de sinais, tá? Nós não vamos aprofundar a cabeça nessa matemática aí, não, tá? Na verdade, nós vamos ser usuários do gráfico de espectro, né? Do espectro de amplitude. Mas quando eu falar em espectro de amplitude, o que ele está me mostrando é qual é a amplitude de cada frequência, né? Qual é uma determinada frequência, aquele K ali, os coeficientes que a gente calcula, são as frequências, são os componentes, as frequências dentro que compõem um determinado sinal.
Bom, aí no final, ele vai falar aqui sobre a transformada de Fourier de tempo discreto, mas eu não vou entrar nisso aqui agora, não. Tá? Eu vou deixar isso aí por enquanto. E aí ele vai terminar essa apostila, ela é bem resumida. Aí um exercício bacana aí, ó. Esse sinal aqui, ó, é um sinal discreto no tempo. Mas se eu quiser calcular os coeficientes de Fourier, ele quer, na verdade, quais são os coeficientes de Fourier para esse sinal aí. Aí eu não... A pergunta primeira, eu posso aplicar a série de Fourier de tempo contínuo aí, Thaís, para a gente terminar a aula? Pode colocar no chat aí mesmo. O que você acha? Não, Thaís, não pode, sabe por quê? Olha só, você não série de Fourier de tempo contínuo, você não pode aplicar. Por que você não pode aplicar série de Fourier de tempo contínuo? Esse sinal, ele é um sinal no tempo contínuo ou no tempo discreto? Essa figura aí que eu estou mostrando para você. Discreto, discreto, porque só tem alguns pontos, tá vendo? Então você não pode aplicar a série de Fourier de tempo contínuo aí. Você entendeu? Porque você não tem infinitos pontos, ó. Você discretizou o sinal. Você pegou, dado o sinal contínuo, eu peguei apenas alguns pontos desse sinal. Tá vendo? Então, aí a pergunta: você pode aplicar a série de Fourier de tempo discreto? Pode. Você pode, ó, porque você tem os pontos. Olha lá. X de t no instante zero. O y, aliás, o y, amostra zero, vale 1. Olha lá. O y na posição zero é 1. O y da segunda amostra vale em torno de 0,8. O y da terceira amostra vale em torno de 0,4. O y... E aí você vai pegando aqui, ó, os valores dessas amostras em cada instante de tempo desses, ó. E aqui você vai observar que esse sinal aqui, ó, ele é um sinal que ele se repete no tempo, ó. Ele é um sinal periódico. Então, esse exercício aí eu vou resolver ele usando série de Fourier de tempo discreto. Série de Fourier de tempo discreto. Tá certo? Bom, mas eu vou deixar então, por hoje, ele já deu alguns valores aqui de coeficientes. O que ele quer é que você calcule esses coeficientes e depois, para você falar se está certo ou não, você reconstrua esse sinal, tem que dar isso aqui, ó. Tem que dar esse sinal aí, ó. Tá? Se você aumentar a quantidade de pontos, a quantidade de amostras, esse sinal vai ficar cada mais perfeito, tá? Você não vai colocar infinitos termos, porque senão vira um domínio de tempo contínuo. Nós queremos tempo discreto, tá certo? Então é isso. Até o final aí dessa parte aí, tá? Aí ele termina essa parte aí, ele vai começar com filtros. Princípio de filtragem analógica e digital, tá? Então agora a gente está entendendo um pouco melhor, porque agora eu vou começar a falar com vocês sobre espectro, né? Espectro de amplitude, como é que a composição de um sinal, espectro de fase, como é que é a composição de um determinado sinal aí. Bom, eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Então, Thaís, como exercício, eu vou colocar a gravação lá como exercício. Ficou, então, fazer esse dente de serra aí, tá? Tentar reconstruir esse sinal. E, por último, você vai ver que nós vamos chegar nos conceitos mais avançados aqui agora. Né? Aí vai falar sobre relação de Euler, sobre análise de espectro. Aqui, ó, um sistema de aquisição de dados para análise espectral opera uma taxa de 10 kHz. Possui uma memória de 5.000 amostras e consegue processar por meio da FFT 500 amostras. Considerando o processamento por meio da FFT, especifico justificando a sua resposta. Aqui agora a gente vai começar a trabalhar com sinais mais elaborados, que é esse exercício 9 aqui, ó, tá? E depois esse exercício 10, que eu vou resolver com vocês na próxima aula, tá certo? Bom, então, no mais, 8h33, tá, Thaís? Eu vou encerrar por hoje. Estamos chegando aqui num ponto agora do curso, agora que a gente começa
aprender a trabalhar com alguns conceitos mais avançados, tá? Não se assuste com alguns termos aí que a gente usar aqui agora. E aí, por hoje... Mas aí, Thaís, ó, hoje, né, você já viu aqui a questão do discreto, contínuo. O computador, dentro de um sistema digital, dentro do Arduino, dentro dentro do PIC, você agora vai falar a língua do computador é sistema discreto. Tá? A série de Fourier de tempo contínuo foi lá no cálculo. Tá? Esse sinal é projeto analógico. Nós vamos trabalhar agora com projeto digital. Tá certo? E aí que está um negócio interessante. O controle que você vai fazer dentro do carro lá, ele é digital, ele não é analógico, tá? Aí é fundamental esses conceitos que nós estamos aprendendo aqui agora, tá bom? Então, se você não tiver nenhuma pergunta aí, Thaís, aí por hoje eu vou encerrar, tá certo? Você quer perguntar alguma coisa aí? Então, beleza. Aí tenta fazer lá a lista lá, tá bom? Um abraço para você aí e boa tarde aí, tá certo?